O sol da manhã beijava os rostos de Lucas, Pedro e Tiago enquanto eles pedalavam para dentro da vasta floresta. 3 dias de trilha de bicicleta, uma promessa de aventura e paisagens deslumbrantes. O primeiro dia foi perfeito, o ar fresco, o sol filtrando pelas árvores altas e a camaradagem aquecendo seus corações. Acamparam à beira de um rio, montaram as barracas e compartilharam histórias ao redor da fogueira. Na segunda manhã, um uivo distante cortou o silêncio. Ignoraram, atribuindo a um lobo solitário. Mas à medida que pedalavam mais fundo na floresta, a sensação de estarem sendo observados crescia. Sombras pareciam se mover nos cantos dos olhos, e o farfalhar das folhas soava como passos pesados. À noite, o terror se concretizou. Enquanto se preparavam para dormir em uma clareira isolada, um rosnado gutural ecoou entre as árvores. Uma criatura enorme, meio homem, meio lobo, surgiu das sombras. Seus olhos brilhavam com uma fúria animalesca, os dentes expostos em um sorriso horrendo. "Lobisomem!" gritou Pedro, o medo estampando seu rosto. Sem pensar duas vezes, os três escalaram as árvores mais próximas. Agarrados aos galhos, observaram a criatura rondar abaixo, seus uivos de frustração ecoando pela noite. A madrugada chegou como uma bênção, e assim que o sol nasceu, o lobisomem desapareceu nas profundezas da floresta. Ainda tremendo, desmontaram e pedalaram o mais rápido que puderam, a adrenalina impulsionando seus corpos cansados. Mas a criatura não desistiria. Durante todo o dia, o lobisomem os perseguiu, correndo paralelamente a eles na floresta densa, seus uivos e rosnados mantendo-os em constante terror. A segunda noite foi um pesadelo repetido. Mais uma vez, se refugiaram nas árvores, a criatura rondando abaixo, seus olhos brilhando na escuridão. O cansaço e o medo começaram a cobrar seu preço. Lucas e Pedro estavam quase sem esperança. No terceiro dia, exaustos e desesperados, continuaram a pedalar, a floresta parecendo não ter fim. O lobisomem estava mais agressivo, atacando-os nas clareiras, forçando-os a desviar e acelerar. Em um momento de pânico, Tiago perdeu o controle e caiu, a bicicleta arremessada para longe. O lobisomem avançou, pronto para o ataque final. Tiago fechou os olhos, esperando o golpe fatal. Mas então, um rugido alto ecoou pela floresta. Um trator, guiado por um senhor de rosto enrugado e olhar determinado, surgiu na clareira. O lobisomem hesitou, surpreso pelo barulho e pela máquina imponente. O senhor, percebendo o perigo, acelerou em direção à criatura, buzinando furiosamente. O lobisomem, acuado, recuou e desapareceu na floresta. O senhor parou o trator ao lado de Tiago, ajudando-o a se levantar. "Estão bem, rapazes?" perguntou com a voz rouca. "Essa floresta não é segura, especialmente com essa criatura por aí." Lucas e Pedro chegaram, aliviados ao ver Tiago vivo. Agradeceram ao Senhor com todo o coração, sabendo que ele havia salvado a vida de Tiago. O Senhor os levou de volta para a estrada principal, onde poderiam pedir ajuda. Enquanto se afastavam, olharam para trás, para a floresta densa e escura. A aventura de 3 dias se transformou em um pesadelo, mas eles sobreviveram. E a partir daquele dia, nunca mais se aventuraram tão fundo na floresta, lembrando sempre do lobisomem e do senhor do trator que os salvou da morte certa. No coração do sertão nordestino, onde o sol castiga a terra e a vegetação rasteira luta para sobreviver, a família de seu Elias vivia isolada. A fazenda, herança de gerações, era o refúgio deles, um oásis de trabalho árduo e tradições ancestrais. Dona Maria, esposa de Elias, cuidava da casa e dos filhos, enquanto ele se dedicava à criação de gado e cabras, o sustento da família. A vida era dura, mas a família se contentava com a simplicidade e a união. As noites eram embaladas pelo canto dos grilos e o brilho das estrelas, até que o terror chegou. Um lobisomem, criatura lendária e temida, começou a rondar as terras da fazenda. Todas as noites, o silêncio era quebrado por uivos horripilantes, e pela manhã, um cabrito sumia do cercado. O medo se instalou na família.
As crianças dormiam agarradas aos pais, e seu Elias passava as noites em vigília, o rifle carregado, pronto para defender sua família. Mas o lobisomem era astuto e forte, sempre conseguindo levar um cabrito sem ser visto. A situação se tornou insustentável. A cada noite, o medo crescia e a esperança diminuía. Até que um dia, um novo morador chegou à região. Seu nome era Antônio, um homem de meia idade, de fala mansa e olhar sereno. Mudou-se para uma pequena casa próxima à fazenda de seu Elias, buscando a tranquilidade do sertão. Logo, os dois se tornaram amigos, compartilhando histórias e experiências. Seu Elias, atormentado pelo terror que assolava sua família, decidiu contar a Antônio sobre o lobisomem. Antônio ouviu atentamente, sem demonstrar incredulidade ou medo. Ao final da história, ele disse: "Seu Elias, eu acredito em você. E vou ajudá-lo a se livrar dessa criatura." Antônio revelou que, em sua juventude, havia aprendido com um velho curandeiro as artimanhas para lidar com lobisomens. Ele sabia que a criatura era vulnerável à prata e a certos rituais. Juntos, eles começaram a planejar uma emboscada. Durante dias, Antônio e seu Elias prepararam a armadilha. Forjaram balas de prata, seguindo a receita do curandeiro, e as carregaram no rifle de Elias. Escolheram uma noite de lua cheia, quando a criatura estaria mais forte, e se esconderam perto do cercado das cabras. A noite chegou, carregada de expectativa e medo. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo canto distante de uma coruja. De repente, um uivo ecoou na escuridão, e a silhueta do lobisomem surgiu entre as árvores. A criatura era imponente, com olhos vermelhos e garras afiadas. O lobisomem se aproximou do cercado, pronto para atacar. Seu Elias, com o coração na garganta, apontou o rifle e disparou. A bala de prata atingiu o lobisomem em cheio, e a criatura soltou um grito de dor. Antônio, com um crucifixo na mão, começou a recitar uma oração em latim, aprendida com o curandeiro. O lobisomem cambaleou, enfraquecido pela bala de prata e pela força da oração. Seu Elias, aproveitando a oportunidade, disparou mais uma vez, acertando a criatura no coração. O lobisomem caiu no chão, transformando-se em um homem. Era um antigo morador da região, que havia desaparecido há muitos anos. Com a morte do lobisomem, o terror chegou ao fim. A família de seu Elias pôde dormir em paz, sabendo que estavam protegidos. Antônio, o amigo que veio de longe, se tornou um membro da família, um herói que os livrou do mal. A história do lobisomem do sertão se espalhou pela região, tornando-se uma lenda. E a família de seu Elias, que antes vivia atormentada pelo medo, encontrou a paz e a segurança, graças à coragem e à amizade de um homem que acreditou em sua história.